A Ellen White vai comentar assim, ó. Oh, que certeza esta de que o amor de Deus pode habitar no coração de todos que nele creem. Oh, que salvação provida, pois ele pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Exclamamos com admiração: como serão possíveis estas coisas? Mas Jesus não se contentará com nada menos do que isso. Aos que aqui são participantes de seus sofrimentos, de sua humilhação, resistindo por amor a seu nome, será outorgado o amor de Deus, como foi para o Filho. Disse aquele que sabe, o próprio Pai vos ama. Aquele que teve conhecimento pessoal do comprimento, da largura, da altura, da profundidade desse amor, declarou-nos esse fato surpreendente. Este amor pertence-nos pela fé no Filho de Deus. Por isso, a conexão com Cristo significa tudo para nós. Devemos ser um com Ele. Assim, com Ele é um com o Pai. E então somos amados pelo infinito Deus, como membros do corpo de Cristo, como ramos da videira viva. Devemos estar ligados ao tronco original e receber nutrição da videira. Cristo é nossa cabeça glorificada e o divino amor fluindo do coração de Deus se detém em Cristo e é comunicado aos que se uniram a Ele. Penetrando na alma, este divino amor infunde gratidão. Livra-nos de sua debilidade espiritual, do orgulho, da vaidade, do egoísmo e de tudo que deforma o caráter cristão. Olhai, ó, olhai para Jesus e vivei. Não podeis deixar de ficar encantado com os inigualáveis atrativos do Filho de Deus. Cristo era Deus manifestado na carne, o mistério oculto dos séculos, e nossa aceitação ou rejeição do Salvador envolvem interesses eternos. A nossa aceitação ou rejeição do Salvador envolvem interesses eternos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha vida eterna. Nós temos que ter certeza da nossa salvação, porque foi Cristo que providenciou unicamente por amor. Com o pensamento de que somos salvos unicamente pela graça e que devemos manifestar isto em nossas obras para que Cristo seja conhecido, vamos orar e refletir durante esta sala quão profundo, largo, alto é o amor de Deus. Vamos orar? Eterno Deus e Pai, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui e livremente podemos adorar o Teu nome, adorá-lo, adorar Sua pessoa, adorar o Pai, o Filho, adorar o Espírito Santo, ter a certeza da presença dos anjos de Deus e poder, nesta manhã, requerer a graça de Deus salvadora mais uma vez para esse dia. E nós o fazemos em nome de Jesus, este que é a videira de onde toda nutrição, toda vida está presente. Deus eterno, bom dia. Dá-nos tuas bênçãos. Jesus Cristo, o centro, a cabeça, o ser divino envolvido de carne humana, um semelhante a mim. Bom dia.
Perdoa nossos pecados, Senhor. Perdoa nossos pecados. Cubra-nos com tua justiça. Aceita nossas obras feitas com maior esmero e acredita nestas obras a justiça que não podemos produzir. Batiza-nos com teu Espírito Santo. Amado Espírito Santo, tem paciência conosco. Por favor, continua trabalhando nos lugares escuros da nossa personalidade, do nosso caráter, da nossa pessoa e nos faz semelhantes a Jesus. Acredita-nos nesta manhã, fé, esperança, paciência, longanimidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio, sobretudo, derrama em nosso coração o amor de Cristo. E que esta sala, com mais uma pincelada em um quadro da salvação que está sendo pintado na vida de todos nós, revele a glória, a majestade, o amor, a justiça, a docilidade do nosso amado Jesus. E é no precioso nome dele que agradecemos e pedimos tudo o que precisamos. Amém, amém e amém. Você tem certeza da sua salvação? Tem? A Márcia chega e ficou assim, ó. Quando eu pergunto, você tem certeza da sua salvação? Em quem você pensa imediatamente? Você pensa em Cristo ou você pensa em você? Porque se você pensar em você, você está perdido. Mas se você pensar em Cristo, você está salvo. O problema, irmãos, é que nós achamos mesmo que quem produz salvação somos nós, com a nossa obediênciazinha sem valor. E aí, como a gente pensa que de fato somos salvos por meio da nossa obediênciazinha sem valor, a gente tem dúvida, né? Você tem certeza da sua salvação? Espera aí, pastor. Ó, eu não sei não, hein? Tem uns negócios aqui ainda. Ai, você está pensando em você, amado. Mas quando eu perguntar assim, ó, você tem certeza da sua salvação? E você pensar em Jesus, salvação garantida. E é importante você ter essa certeza da sua salvação, tá bom? Agora vamos aprofundar essa caminhada hoje, porque é importante compreender as implicações daqueles que têm certeza da sua salvação. Vamos trafegar nesse caminho hoje, tá bom? Muito raramente vai acontecer. Hoje eu vou pregar, essa semana eu vou pregar 2 vezes aqui na sala 57. É muito raro isso acontecer, né? Muito raro. Eu prefiro sempre conceder a oportunidade para que outros preguem, ficar nos bastidores, gerenciar tudo, para que o Espírito de Deus use todos os coloridos possíveis. Mas essa semana eu quero conversar um pouco, estou com saudade de conversar com você, tá bom? Vamos ver o nosso vídeo, vamos fazer uma oração antes da mensagem da palavra de Deus. Eterno e bondoso Deus, mais uma vez nós entregamos essa sala em tuas mãos, pedimos a tua bênção. Ao Senhor Jesus, entregamos essa sala em tuas mãos, pedimos a tua bênção. Mais uma vez, Espírito Santo, controla tudo aqui. Eu já conversei sobre este assunto, tantas pessoas e tantas vezes, mas hoje eu quero trabalhar além de somente entender a salvação pela graça, eu quero trabalhar 3 implicações a respeito desta mesma salvação. Por isso, querido, amado Espírito Santo, sabe aquela criança que está aqui? Ela tem um nível de compreensão que a minha linguagem talvez não consiga chegar na cabecinha dele.
Assim como também eu tenho pessoas aqui com tantos problemas hoje, com tantas dificuldades. Tem pessoas que entram aqui num desespero, a casa está desorganizada, a doença bateu na porta, está aflita, ansiedade, coração disparado. Como chegar no coração de tantas pessoas em situações tão diferentes, com apenas um discurso? Por melhor que eu me esforce, isso é impossível. Por isso, Deus, Espírito Santo, assim como no dia do Pentecostes, o Senhor fez com que aqueles homens falassem em outras línguas que eles sequer conheciam. Nesta manhã, amado Espírito Santo, faz um favor, pega esse sermão e traduz para a necessidade de cada adorador aqui, desde a criança até o mais idoso, desde o mais aflito até o mais calmo nesta sala. Não importa, eu peço que o Senhor, com bondade, traduza para a necessidade deste adorador, para a minha necessidade, e nós saímos daqui hoje para desaguar, certo de que, puxa vida, o Senhor falou conosco. Por isso, Espírito Santo, entregamos o controle dessa sala em tuas mãos. Sempre fizemos isso. E agora entregamos especialmente o controle da mensagem. Dê poder para o que eu vou dizer aqui. Não sou eu, é o poder do Senhor naquilo que eu vou dizer. E converte nosso coração. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos então para a palavra de Deus? Abre a sua Bíblia aí no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8 até o 10. Efésios, capítulo 2, versículo 8 até o versículo 10. Diz assim: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Você tem certeza da sua salvação? Quando você pensa em você, está perdido, irmão. Mas quando você pensa em Cristo, você está salvo nele, porque salvação vem dele. Salvação é um dom, está escrito aqui, ó, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. É um dom de Deus, põe na sua cabeça. Eu tenho que ter certeza da minha salvação, que salvação é um dom de Deus, concedido a todos aqueles que, por meio da fé, aceitam Jesus. Jesus é a própria graça. Ele fez para nós o que nós não poderíamos fazer. Havia uma dívida, por causa do pecado, impagável. Eu e você jamais poderíamos pagar a dívida. Aí ele veio e pagou a dívida. Isto é graça, favor imerecido de Deus. Por que eu tenho que ter certeza da minha salvação? Irmão, salvação é um dom de Deus. E de onde vem a salvação? Vem de Deus. E ele diz: não vem das obras. Obras aqui não vem pela minha obediência. Para que ninguém diga, eu me salvei, eu sou bom. Está vendo aqui? Não. Dom de Deus que não vem pelas obras. Você sabe que eu demorei a entender um pouco isso. Demorei a entender. Porque ao mesmo tempo que a palavra de Deus diz que a salvação é unicamente pela graça, por meio da fé e é um dom, a mesma Bíblia me estimula à obediência irrestrita. Vá e não peques mais. E aí aquilo fundia minha cabeça, porque se é pela graça, por meio da fé e é um dom, por que que ao mesmo tempo em que eu entendo que salvação é unicamente por Deus, pelo que ele fez, por que sou estimulado à obediência?
É que na minha cabecinha aqui, Marlene Carvalho, eu achava mesmo que eu podia comprar algum crédito com Deus com a minha obediência. Eu achava que podia convencer a Deus de que eu era bom o suficiente para ele me salvar por meio da minha obediência. E aí, quando eu não conseguia ser obediente e caía, pecava contra Deus, eu começava a duvidar da minha própria salvação, porque de fato eu acreditava que a salvação vinha através da minha obediência. Oh, Deus eterno, que frustração. Até que eu entendi por que que é pela graça unicamente. Quando o homem pecou, lembra que Adão e Eva eram revestidos da graça de Deus, da glória de Deus, e eles não viam que estavam nus? Irmãos, aqui só uma observação importante: esse não ver que estavam nus não tem a ver com nudez física, viu? Adão sabia que Eva estava nua e Eva sabia que Adão estava nu, no que diz respeito ao corpo físico. A atração entre homem e mulher para o sexo, eles sentiam isso? Claro que sim. A eles foi dada a ordem de crescer e multiplicar, ou seja, eles deveriam se olhar, eles iriam se atrair e fazer filho. E como é que a gente faz isso? Pela atração física. Ou você acha que a atração física é uma questão do pecado? Não. Esta atração física, desejo, prazer sexual já existia antes do pecado, viu? É que com o pecado isso foi deturpado, mas isso já existia bem antes do pecado. Deus criou o ser humano assim. Quando a Bíblia diz que eles pecaram e destituídos foram da glória de Deus, que eles viram que estavam nus, esse ver que estava nu aqui tem a ver com a desincronia, desarmonia com a vontade de Deus. Antes, eles tinham perfeita harmonia com a lei de Deus, perfeita harmonia com Deus. Tanto é que na virada de cada dia, o próprio Deus, Pai, Filho e Espírito Santo vinha para o Éden e tinha contato com o ser humano. Direto contato, porque o ser humano era justo. O ser humano produzia justiça com sua obediência. Coração puro, obediência validada. Coração puro, obediência validada. O homem não precisava de salvação. Ele já estava salvo. Veio o pecado. Eu disse, meu Deus do céu, o que aconteceu comigo? Naquele momento, Eva sentiu que algo mal estava dentro dela. Isso seria agora até a glorificação. Adão veio e comeu do fruto proibido. Ele disse, meu Deus, o que aconteceu comigo? Naquela hora, Adão e Eva viram pela primeira vez uma flor murchar. Pela primeira vez, ele teve que pegar um cordeiro na sua mão e ele mesmo imolar o cordeiro para produzir as vestes da justiça. Lembra que eles apareceram diante de Deus com folhas de figueira e Deus falou assim: não estão entendendo, né? Essa nudez que vocês expuseram agora, ela não pode ser coberta com as suas obras, com as suas tentativas de esconder a nudez. Vocês não podem fazer isso. Algo maior para esconder esta nudez da desincronia comigo, da desarmonia comigo deve acontecer. Não vai ser você que vai resolver isso com meras folhas de figueira, não. Aí Deus entra no Éden com um animalzinho na mão e diz assim: você vai entender como é que você vai ser salvo agora dessa nudez. Você vai entender como é que você vai receber roupa de volta. Você vai entender. Pega esse animal, Adão. Senhor, pega esse animal, Adão. Mas senhor, pega esse animal, Adão. Ele pegou.
E Cristo disse: mata esse animal. Ele, Senhor, mas matar o que que é isso? Ele nunca tinha visto a morte na vida dele. Nunca. Não sei quanto tempo Adão e Eva passaram no Éden sem pecar. Eu não sei. Mas eles até ali nunca presenciaram a morte em nenhum aspecto. E de repente ele teve que pegar aquele animalzinho indefeso e matar aquele animal, fazer com que o sangue dele escorresse. Adão entendeu como ele seria salvo. Não era pelas folhas de figueira, era pela morte do Filho de Deus. Você não pode se salvar com suas obras. Você só pode ser salvo pelo sangue do Cordeiro. Por isso você tem que ter certeza da sua salvação. O sangue foi derramado, a salvação está garantida. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo, Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Não pode ser pelas folhas de figueira. Tem que ser pela roupa providenciada pelo Cordeiro. Por isso você deve ter certeza da sua salvação. Ela foi garantida em Cristo Jesus. Escutem uma coisa que eu vou dizer para vocês. As obras as obras são ações nas quais eu devo andar nelas. Eu devo andar nas obras. Mas elas não me salvam. Quem me salva é a roupa providenciada pelo Cordeiro. Eu demorei a entender que, por mais obediente que eu seja, por melhor que eu pratique as obras de justiça, elas não têm justiça. A sua obediência não carrega nela justiça. Nós perdemos no Éden. Então, por que eu tenho que ter certeza da minha salvação? Porque o preço foi pago por Cristo ao me oferecer a roupa do Cordeiro. E esta roupa do Cordeiro, quando eu obedeço, ela acredita justiça na minha obediência. E Deus, por meio de Cristo, eu acabei de ler aqui, aceita a minha obediência pela obediência produzida pelo Cordeiro. Por que que eu tenho que ter certeza da minha salvação? Porque Cristo obedeceu, irmãos. Cristo foi perfeito em obediência. Cristo, diferente de nós, escute aqui, ó, Cristo, diferente de nós, o segundo Adão, nasceu justo. Muito embora pudesse pecar. Muito embora pudesse pecar. Foi tentado em todas as coisas. Mas o segundo Adão nasceu justo. Cristo não se tornou justo pela sua obediência. Cristo nasceu justo. O segundo Adão. E ele obedeceu até o fim, até morrer, conquistando a justiça que nós perdemos. E agora entra o pastor Wagner, que por meio do Espírito Santo olha para Jesus, aceita Jesus Cristo e agora decide ser fiel a Cristo. Tem nada resolvido aí, porque sua fidelidade nada mais significa do que trapos de imundície. Meu Deus do céu, a minha obediência é comparada por Deus, a minha obediência, viu, irmão? Ei, a minha obediência, diferente da obediência de Cristo, que nasceu justo, a minha obediência, ela é considerada pela palavra de Deus panos sujos e imundos. Irmão, estou falando da obediência. A obediência não pode te salvar, irmão. Quem te salva é a roupa do Cordeiro.
sua obediência é considerada por Deus como trapos imundos. Mas, pastor, Deus não é injusto com isso? Eu estou aqui me matando para não pecar contra Deus, para ser santificado na palavra, para obedecer, e Deus considera isso sujo. É isso, irmãos, é isso. Não é porque ele é mau, é sádico, não. É porque quando você obedece, escute aqui, óbvio, quando você obedece, você não produz justiça. Você não pode retomar a roupa perdida pela desobediência com a sua obediência, porque você tem a natureza pecaminosa, e essa natureza pecaminosa corrompe a nossa boa obra, corrompe nossa obediência. Entende por que que você tem que ter certeza da sua salvação? Porque o que nos salva não é a nossa obediência. O que nos salva é a obediência do Cordeiro. E quando você obedece e lança mão do Cordeiro, ele dá a justiça da sua obediência, a sua obrazinha, a sua obediênciazinha. E essa obediência sem nenhum valor é considerada pelo Pai como a obediência do próprio Cristo. Salvação é um dom de Deus, unicamente pela graça. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, muito embora nós devamos andar em boas obras, para que outros conheçam Jesus Cristo. Muito embora você tenha que ter certeza da sua salvação, você tem que ter outra certeza. Você pode perder, viu? Você pode se perder. São duas certezas. Eu tenho certeza da salvação em Cristo, porque ela vem pela roupa do Cordeiro. Mas eu posso me perder, ou seja, não existe, muito embora eu tenha certeza da minha salvação, porque a obediência de Cristo produz justiça, e ele acredita essa justiça quando sou obediente pela fé. Muito embora eu tenha certeza disso, eu também tenho que ter outra certeza. Eu posso me perder. Ou seja, não existe uma vez salvo, salvo para sempre. Eu fui salvo ontem, eu sou salvo hoje, vou ser salvo amanhã, até que Jesus volte, e de uma vez por todas receberei a salvação para sempre. Processo, irmão, processo. Eu fui salvo ontem, preciso ser salvo hoje, e vou ser salvo amanhã. Serei uma vez definitivamente salvo quando a natureza pecaminosa for arrancada de mim pela glorificação. Você vê que a salvação não tem nenhuma relação com a. Você vê que a obediência não tem nenhuma relação com a graça, com a salvação. Quer ver uma coisa? O ladrão na cruz, ele foi salvo? Foi. O que se arrependeu, o que reconheceu Jesus como Salvador, ele foi salvo? Foi. Ele teve tempo de obedecer? Não, mas ele foi salvo. Porque todos os pecados dele foram perdoados e ele morreu em Cristo, sem praticar uma obra de obediência sequer, a não ser aceitar Jesus. Olha como é que é interessante isso, e a linha é fina, mas você tem que entender isso. E daqui a pouco eu vou transitar para aqueles três aspectos que eu quero conversar com você hoje. É, eu guardo o sábado para ser salvo? Não, né? Mas se eu não guardar o sábado, estou perdido? Não. Por que que eu estou perdido?
É muito louco isso, né? Eu guardo o sábado para ser salvo? Não, então se ele não pode me salvar, ele também não pode fazer com que eu me perca. É porque, amados, prestem atenção no que eu vou dizer. Sobre salvação, a pergunta nunca poderá estar relacionada à obediência. Salvação é unicamente pela graça, não vem das obras, para que você não diga, fui obediente, eu me salvei. Então, pastor, como é que acontece isso? É assim, ó. Se eu estou em Cristo, estou salvo? Estou. E se eu não estiver em Cristo, estou perdido? Tá. Entendeu onde é que a pergunta sobre salvação vem? A pergunta sobre salvação sempre estará relacionada a Cristo, porque é somente Ele que me salva. É a roupa do Cordeiro. E onde entra a obediência nisso? Aqueles que amam Jesus produzem obras que Ele quer. Aqueles que me amam guardam os meus. Veja que veja que obediência é resultado da salvação, não produz salvação. Obediência é eu obedeço porque já estou salvo em Cristo. Então eu não obedeço para ser salvo. Eu sou salvo e por isso obedeço. Ó, grave isso. Eu sou salvo, por isso eu obedeço. Tendo isto como forro para a nossa discussão, agora eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 6, verso 6. Vamos lá na Bíblia? Mateus 6, verso 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê em secreto te recompensará. Quando você lê um texto da Bíblia e o texto repete algumas palavras, preste bem atenção nisso, tá? Porque é a ênfase nessas palavras que está a ideia central do texto. E a palavra secreto aparece duas vezes aqui. Duas vezes. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que está em secreto te recompensará. Este é o primeiro ambiente que eu quero discutir com você. E eu vou fazer daqui a pouco o link desses ambientes com que eu discuti com você aqui sobre salvação, tá bom? Eu vou fazer os links dessas coisas e como é importante entender a implicação de quando eu afirmo ter certeza da minha salvação. E aí, antes de partir para esses três lugares, eu quero ler um texto de Ellen White que fala sobre essa questão da necessidade que nós temos de ter certeza de que estamos salvos. Diz assim, ó, ela diz, no livro Evangelismo, quando possuirmos certeza clara e evidente de nossa salvação, manifestaremos a satisfação e alegria próprias de todo seguidor de Jesus. A enternecedora, subjugante influência do amor de Deus, comunicada à vida prática, produzirá sobre o espírito de outros impressões que serão um cheiro de vida para a vida. Mas caso seja manifesto um espírito áspero, acusador, desviará muitas almas da verdade para as fileiras do inimigo.
solene pensamento. Lidar pacientemente com o tentado requer que combatamos contra o próprio eu. Ellen White está dizendo que você vai ser paciente com aquele que não conhece Jesus quando você tiver certeza da sua salvação. Olha aí, ó. Quando possuirmos certeza clara e evidente de nossa salvação, manifestaremos a satisfação e alegria próprias de todo seguidor de Jesus. Ellen White diz que nós temos que ter certeza clara e evidente de nossa salvação. Está no livro Evangelismo, página 630. Diante desta confirmação inspirada de que nós temos que ter certeza da nossa salvação, porque alguém pode estar olhando para mim e dizer assim: pastor, eu tenho que ter certeza. Como assim? Então, para não ficar dúvida de que isso é um pensamento meu, Ellen White, inspirada por Deus, disse: devemos ter certeza clara e evidente de nossa salvação. Manifestaremos a satisfação e alegria próprias de todo seguidor de Jesus. Ok, chegamos no ponto. Vamos voltar para o texto de Mateus 6, verso 6, que fala sobre a entrada no secreto. Amado, deixe-me dizer uma coisa. Você sabe que a proposta de Deus sempre foi intimidade com o homem, certo, Maria Eliette? Sempre foi de intimidade. Quando ele criou o homem, ele vinha na virada do sol e tinha intimidade com o ser humano. Era ele, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, com Adão e Eva e sua criação. Então, Deus sempre desejou intimidade. Lembra que ele vai mandar construir um santuário? Lembra? Ele diz assim, ó, construam um santuário. Para quê? Para que eu esteja no meio de vós. Veja, de novo, Deus desejando ter intimidade. Agora, diferente lá do Éden, onde ele podia ter contato direto com o ser humano, porque o ser humano era justo, o pecado tirou esse privilégio, mas não tirou o desejo de Deus de ser íntimo conosco. Aí ele diz assim, ó, faça um templo e eu vou habitar nesse templo. Aí Deus vem e aparece através dos símbolos do altar de sacrifício, da pia de bronze, das cortinas, da mesa dos pães asmos, do candelabro, da mesa do altar de incenso, do altar de incenso, depois a cortina, e ele vai para a Arca da Aliança, toda de madeira coberta de ouro, dentro a lei de Deus, que ele mesmo escreveu com o seu dedo, a tampa do propiciatório, onde os anjos estão ali contemplando a glória e o trono de Deus. Através de todos esses símbolos e das liturgias estabelecidas neste santuário, ele queria intimidade como no Éden. E agora, na plenitude do plano da redenção, onde o Espírito Santo atua como líder do movimento, existe uma proposta, Rosivaldo, de uma intimidade ainda muito maior. Agora, o templo a ser habitado por Deus é você. Ou você não sabe que você é o templo do Espírito Santo? A Bíblia pergunta. Ele sai do santuário e, pelo envio do Espírito Santo, ele decide habitar dentro de nós mediante um pedido constante e intenso. Isso tudo cheira a intimidade. Aí ele diz assim, ó, entra no teu quarto e fecha a porta. Intimidade. Secreto com Deus. Preste atenção numa coisa, irmãos. Preste atenção numa coisa. Secreto com Deus. E esse secreto com Deus tem o seu nível maior de intimidade quando Deus agora, através do seu Espírito, Jesus agora, através do seu Espírito, habita dentro daqueles que pedem, que pedem e que pedem. O maior nível de intimidade possível não é o estar com Deus, é ter Deus dentro de mim. Entra no secreto, fecha a porta.
intimidade com Deus. O segundo ambiente que eu quero conversar com você hoje está em 1 Coríntios capítulo 12, verso 27. Por favor, abre lá. 1 Coríntios 12, versículo 27. Diz assim, ó. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Pastor, o que que isso tem a ver com salvação? Calma, calma, eu vou fazer o link daqui a pouquinho com você. Fica tranquilo, estamos construindo um pensamento. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Pense rápido comigo. Quantos irmãos você tem? Maria Eliette Chaveiro? É Chaveiro mesmo, né? Faz assim com a mãozinha. Quantos irmãos você tem? Hum. Você tem 3 irmãos, Maria Eliette? É? A irmã Joana disse que eu tenho 9 irmãos. Irmã Maria Eliette, eu gostaria de dizer, com muito amor e carinho, a senhora está errada. Só aqui no Zoom, agora, a senhora tem 491 irmãos. Eu vou dar uma olhadinha no YouTube para ver com quantos a gente está lá. Nesse momento existem, no pico, deixa eu ver aqui no pico. O pico deu 3.000, quase 600 irmãos, com quase 7.000 já tendo passado por essa reunião. A senhora tem milhares de irmãos, milhões de irmãos no mundo. E esses irmãos compõem o corpo de Cristo, aonde eu preciso chorar com quem chora, sorrir com quem sorri, amparar as lágrimas do sofredor, assim como eu quero que as minhas lágrimas sejam amparadas. É viver no corpo. O corpo é uma ilustração da palavra de Deus para representar esse grupo de pessoas que creem em Cristo e que foram salvos por esse mesmo Jesus. A gente vive no corpo, ou seja, você faz parte de mim e eu faço parte de você. Se eu estiver sentindo dor, você precisa sentir dor, porque fazemos parte do mesmo corpo. O que eu estranho muitas vezes é que um irmão deixa de vir à igreja um sábado, 2, 3, e ninguém sente falta dele. Ele desaparece e está tudo bem. Eu não tenho muito tempo para a gente conversar profundamente sobre isso, muito mais, mas eu queria fazer apenas uma ilustração. Imagina, Rosivaldo, que nesse momento eu cheguei na sua casa, estiquei seu braço e, com uma foice bem afiada, cortei o seu braço. O que que você vai sentir? Dor. Todas as vezes que um irmão deixa de estar no corpo, precisa produzir dor. É uma parte do corpo sendo arrancada. E o que que acontece com o braço que foi arrancado? O que que acontece com o braço que foi arrancado? Ele vai apodrecer. Não tem mais oxigênio no sangue. Não tem mais sangue circulando nas veias. Vai apodrecer. Vai morrer. E o que que vai acontecer com o corpo? Deixa eu perguntar uma coisa. Se eu arrancar o braço do Rosivaldo, porventura vai nascer outro braço? Não. Então o Rosivaldo será deficiente. Escutem uma coisa, irmãos. Escutem uma coisa. Se eu não estiver na sua vida, eu estou morto e você é deficiente. Se você não estiver na vida de alguém, você está morto e o alguém que não tem você é deficiente. Precisa entender esta dependência do corpo. Você é um ser humano, sabe?
Ninguém pode roubar isso de você. Eu fico pensando, né? O mundo hoje tem 8 bilhões de seres humanos e quantos já existiram até hoje? Nunca, nunca nasceu um outro Wagner Almeida Teixeira com o meu, com a minha digital. Não existe outro no planeta e nem vai existir outro igual a mim. Eu sou muito especial para Deus. Você é muito especial para Deus. Quando eu aceito Jesus, esse eu aqui, esse eu único, desaparece, sofrendo um processo de fundição com o corpo. Veja o que está escrito aqui, ó. Ora, vós sois corpo de Cristo e seus membros em particular. Ou seja, eu sou um indivíduo nascido no corpo. Quer ver uma coisa? Rosivaldo, como é que é o nome do seu pai? Vou abrir o seu áudio aí, Rosivaldo. Rapidinho, abre o áudio aí, por gentileza. Como é que é o nome do seu pai, Rosivaldo? Raimundo. Ok, muito obrigado. O pai do Rosivaldo é Raimundo. Pode fechar o seu áudio, muito agradecido. Lindy, abre o seu áudio. Só clicar no microfonezinho. Isso. Lindy, você mora onde, filha? Uberlândia. Uberlândia. Muito obrigado, viu? Era só essa perguntinha que eu queria fazer mesmo. E vou perguntar para uma outra pessoa aqui esta manhã. Celiane, abre seu áudio, por favor. Mas fique quieta, cadê tu? Celiane sumiu. Celiane. Tá, então, deixa eu achar a Celiane aqui, que eu quero o tipo sanguíneo da Celiane. Pode abrir seu áudio, Celiane, por gentileza. Qual o seu tipo sanguíneo, filho? Ah, positivo. A positivo. Muito obrigado, era só essa pequena participação que eu queria. Fique tranquilo. Muito obrigado. Bom dia. Queridos, como é que é o nome do pai do irmão mesmo? Francisco? A irmã mora em Uberlândia e o tipo sanguíneo da Celiane é A positivo. Assim como a Maria Eliette errou no número de irmãos, o irmão Rosivaldo não sabe o pai que ele tem, a irmã não sabe onde mora, e você, Celiane, não sabe o sangue que você tem. Rosivaldo, seu pai é Deus, porque nós somos irmãos. Moramos na mesma casa, irmãos moram na mesma casa. Jerusalém é nossa casa, irmãos, nós estamos emprestados aqui. Celiane, desde que você aceitou Jesus e foi salvo por ele, o seu sangue é C positivo, filhinho. Você perdeu a genética humana. O problema é que quando eu pergunto se você tem certeza da sua salvação, você pensa em você e não em Cristo. Você tem dúvida. E de onde vem essa dúvida? Dessa percepção de que ainda não transitamos para a vida eterna. Quando eu pergunto o seu pai, seu tipo de sangue, onde você mora, quantos irmãos você tem, e você responde com os aspectos dessa terra, ainda não migramos para a eternidade. Precisamos migrar para a eternidade. Precisamos receber a roupa do Cordeiro, irmãos. E quem recebe a roupa do Cordeiro revela isso para outras pessoas. Parte do corpo. Parte do corpo. Olha o Pai Nosso. De quem é o Pai? É nosso. Pai Nosso que... Não dá. O pai do Francisco não é meu pai. Esse Pai Nosso aqui é quem nos salvou. Pai Nosso que estás nos céus. De quem é o pão? Como é que você come coisas na sua casa enquanto seu irmão está com fome na casa dele? O pão é nosso mesmo? Fomos de fato salvos em Cristo? De quem são os pecados? Perdoa-nos. É nosso.
O pecado do seu irmão deve lhe incomodar. Você deve trabalhar para que ele seja mais forte em Cristo Jesus. Se ele cair, você tem que levantar seu irmão. De quem é a libertação? Livra-nos. É corpo, irmãos. Corpo é corpo. Ninguém vive só mais aqui. Se você tivesse preocupado só com a sua salvação, você já está perdido. Você tem que pensar na libertação do outro. Livra-nos. É um corpo. Se você estiver preocupado só com sua salvação, você já está perdido. Livra-nos. Eu poderia explorar um pouquinho mais o Pai Nosso, mas por hora já deu para entender que vivemos num corpo. O terceiro aspecto que eu quero explorar com vocês essa manhã está em Mateus capítulo 28, verso 18, 19 e 20. Vou pedir para que você abra a palavra de Deus, ó. Coisa boa, né? Bíblia. Tem gente que não acredita nesse livro. Como é que pode, né? Tantas evidências de que é um livro preservado por quem escreveu, né? O Espírito Santo preserva o livro. Diz assim, ó. Mateus capítulo 28, verso 18, 19 e 20 diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Missão, irmãos, desaguar. Acorda, menino, não dorme não, dona Neide. Minha vozinha já tá sumindo aí, né, Neide? Vamos lá, irmão, vamos lutar contra o soninho abençoado, viu, queridinho? E eu tenho notícias desse acorda, viu, irmãos? Tem irmãos que falam assim, pastor, quando o senhor grita lá, eu acordo assustado. Meu Deus, o que está acontecendo? Mas eu tô te ajudando, viu, irmão? Eu estou te ajudando, crente, a adorar a Deus, viu? Fique tranquilo. Aqui eu posso fazer isso, né, dona Marina Costa? É. Selma Sobral, olha que bênção, cara. O que me preocupa, sabe, irmãos, é que tem gente querendo ir para o céu sem ter tempo de qualidade e intimidade com Deus, irmãos. Ele nos chama à intimidade. Tem gente que está querendo ir para o céu sem ter intimidade com seu irmão, sem nem considerar o outro irmão, sem sofrer pelo outro, sem se preocupar com o outro. A gente chega na igreja sábado e vai embora sábado da igreja e não tem mais nada a ver com aqueles irmãos ali. Tem gente que está querendo ir para o céu assim. Tem gente que está querendo ir para o céu sem ganhar uma alma para Jesus, irmão. Todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Pastor, mas eu não sei dar estudo bíblico. Quem é que disse que você foi chamado para dar estudo bíblico? Você foi chamado para revelar Jesus e o que ele fez na sua vida, Márcia Cunha. É o que ele fez na sua vida, Márcia Cunha. É o que ele fez na sua vida, Márcia Cunha. Eu não amava, agora eu amo. Eu não perdoava, agora eu perdoo. Eu não me preocupava com pessoas, agora eu me preocupo. Eu não andava a segunda milha, eu agora ando. Eu não entregava a capa, agora entrego. Eu não entregava o rosto para ser batido, agora eu entrego pela salvação do outro. É isso, e missão é isso. Nós reduzimos missão à mera prática de um estudo bíblico, muitas vezes mal dado e incompleto. Quando missão é você contar o que Cristo fez na sua vida, como ele chegou e arrebentou com o mundanismo, arrebentou com a carnalidade e transformou você alguém semelhante a ele. Isso é missão, irmãos. Estudo bíblico é apenas uma ferramenta. Apenas uma ferramenta. Sabe por que muitas vezes não ganhamos almas para Jesus? Porque vidas não transformadas dão estudo bíblico.
Sabe por que muitas vezes não ganhamos almas para Jesus, irmãos? Porque vidas não transformadas dão estudo bíblico. A gente acha mesmo que é um ensino doutrinário que convencerá as pessoas. Faz parte do convencimento. Mas eles querem ver brilho nos olhos. Eles querem ver verdades nas palavras que a gente diz. Eles querem ver amor a Cristo em nós. É essa carta viva que convence. E tem gente querendo ir para o céu, sem ganhar alma para Jesus. Pastor, o seu pensamento ele não está incoerente. Você disse assim, ó, tem gente que está querendo ir para o céu sem intimidade. Então, intimidade salva? Tem gente que está querendo ir para o céu não participando do corpo de Cristo, não amando os seus irmãos. Então, participar do corpo salva? Tem gente que está querendo ir para o céu sem ganhar uma alma para Jesus, então ganhar alma salva? Deixe-me dizer aqui, irmãos. Intimidade não salva. Amar seu irmão não salva. Ganhar almas para Jesus não salva. Quem salva é unicamente Jesus. É um dom de Deus. Vou repetir. Intimidade com Deus não salva. Difícil, né? Intimidade não é uma obra produzida em você? Intimidade não salva, não é pela obra. Amar seu irmão não é uma obra de Deus produzida em você? Amar seu irmão não salva, irmão. Pregar a palavra não é uma obra de Deus produzida em você? Pregar a palavra não salva, irmão. E por que você disse, tem gente querendo ir para o céu sem intimidade, tem gente querendo ir para o céu sem amar seu irmão, tem gente querendo ir para o céu sem ganhar alma para Jesus? Ué, pastor, mas se essas coisas não salvam, por que você está perguntando que... Não estou entendendo. Lembra que eu falei, eu disse um texto e pedi para ele ficar bem na sua cabeça? Quem me ama, guarda os meus mandamentos. Então vamos lá, irmão. Vamos fechar esse raciocínio aqui essa manhã. Cristalizar o pensamento. Escute uma coisa. Você foi a Cristo e foi salvo por ele. Amém? Não venha me dizer nesta manhã que você está salvo em Cristo e não tem a alegria da intimidade com ele. Intimidade não salva ninguém, mas quem está salvo ama ter intimidade com Cristo, irmãos. Não venha me dizer que você está salvo em Cristo e não tem tempo para ele. Não venha me dizer. Intimidade não salva. Quem salva é Cristo, a roupa do Cordeiro. É um dom concedido. Mas não venha me dizer que você está com a roupa do Cordeiro e não tem tempo para ele. Amar seu irmão, Márcia Cunha, não salva você. Mas não venha me dizer que você foi a Cristo, recebeu a roupa do Cordeiro e não ama seu irmão. É impossível isso, irmãos. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Amar seu irmão não salva você. Mas não venha me dizer que você está com a roupa do Cordeiro e não ama seu irmão. Por favor, não venha com essa conversa. Não venha me dizer que você está salvo em Cristo e você não está nem aí para o seu irmão. Não venha me dizer isso. Ganhar almas para Jesus não salva você. Ganhar almas para Jesus não salva você. Mas não venha me dizer que você está com a roupa do Cordeiro e nunca levou ninguém para a fé através de uma vida transformada. Não venha me dizer isso. Salvar almas para o reino, ganhar almas para o reino, não salva ninguém.
Mas não venha me dizer que você está repleto da roupa do Cordeiro e não ganha almas para Jesus. Isso é impossível. Não é pelas obras para que ninguém se glorie. É um dom. Mas esse dom da graça produz, produz resultados extraordinários. Você tem certeza da sua salvação? Tem? Se você tem certeza da sua salvação, você tem intimidade com Cristo, você é uma bênção na comunidade onde você está, você salva almas para Jesus. Intimidade, intimidade, a vida no corpo e a vida com o perdido não gera salvação, mas são sintomas da salvação. Sintomas. Rapaz, tô com uma dor de cabeça hoje. Dor de cabeça é o problema, não? É sintoma de que algo está errado em você. Aquela dor aparece para dizer assim, ó, tem um problema maior aí. Ela está apresentando no sintoma da dor. Ter intimidade com Jesus, viver uma vida poderosa no corpo, viver uma vida poderosa salvando vidas, não gera salvação, mas é sintoma dessa salvação. Porque salvação é unicamente pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Agora, tendo refletido mais incisivamente, eu vou perguntar: você tem certeza da sua salvação? Eu não estou querendo colocar você em dúvida, viu, irmãos? Mas eu quero que você tenha certeza do que você tem certeza. Estou sendo redundante. Eu não estou colocando dúvida em você, irmão, mas eu quero que você tenha certeza da sua certeza. Olhe para Jesus, irmão. É dele que vem sua salvação. Desculpe. E como resultado disso, e como resultado do abraço que você, pela fé, dá em Jesus, como resultado do amor que brota pelo Espírito Santo em seu coração, você vai você vai querer ter intimidade com ele. Como resultado, você vai ter uma vida poderosa com seus irmãos. E como resultado dessa salvação, você vai transpirar a alegria de ver pessoas entrando no tanque dizendo assim, ó, eu estou aqui por Deus, viu? Mas a Axa foi usada, mas a Thaís foi usada, mas a Maria de Nava foi usada, mas a Thaís foi usada, mas a Cícera foi usada. É em Jesus, irmãos, é um dom. Tenha certeza da sua salvação e entenda as implicações que ocorrem em quem está salvo por Jesus. Você não pode dizer que está salvo e não ter os sintomas da salvação em você. Entende, não? Entende? Esses sintomas não salvam você. Mas se você está salvo, você transpira essas coisas. Que a certeza da salvação em Cristo provoque em nós essa alegria da transmissão da mensagem num desaguar permanente, levantando em você ministérios extraordinários. Deus abençoe você com graça e paz. Amém? Santo Deus e eterno Pai, salva-nos. Salva-nos em Cristo essa manhã. Só Ele pode.
Só a graça dele, só a roupa do Cordeiro pode me devolver para o Éden. Só a roupa do Cordeiro, nada mais pode me devolver para o Éden. E esse Cordeiro veio e ele não se tornou justo porque obedeceu. Ele já chegou nesse mundo justo, o segundo Adão. E ele adquiriu uma roupa para me entregar. E disse, ó, veste essa roupa que eu vou cobrir você com minha justiça. Você será salvo. É isto aqui, salvação é isto. O que vem depois, só sintoma. Nossas obras são sintomas, cobertos pela roupa, aceitos pelo Deus eterno como se fossem as próprias obras de Cristo. Somos justificados pela fé. Ou seja, eu sou considerado justo pela fé. Não é pelas obras. Nos ensina isso, Deus, a vivermos a alegria da salvação. A alegria da salvação. E isto pedimos no precioso nome de Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Bom dia, Silmara, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Vamos para a nossa jornada, para esse testemunho que tenho certeza vai falar ao coração de muitas pessoas essa manhã. Amém? Amém. Amada, a Silmara é uma pessoa que na sua trajetória mudou muitas vezes de lugar, de uma cidade para outra, a família, os pais dela eram bastante destemidos, assim, né? Eles não tinham medo de novas circunstâncias, então, ou novas situações. E por muitas vezes a Silmara mudou e nessas mudanças ela foi crescendo no meio de tudo isso. E eu já queria começar o testemunho dessa manhã dizendo para você, no mundo em que nós estamos vivendo, nós temos que realmente buscar aprender a viver em constante mudança, porque senão a gente vai perder o rumo. As coisas mudam hoje muito rapidamente. Eu lembro, Silmara, que antigamente, quando a gente comprava carro, a gente ia para a feira do carro e olhava lá um carro antigo e dizia assim, não, vou comprar esse que esse carro está inteiro, né? O carro está bem conservado. Por quê? Porque você ficava com aquele carro 10, 15, 20 anos, conservando aquele carro, porque as marcas de carro e modelo mudavam muito lentamente. Hoje em dia, todos os dias que eu saio na rua, tem um carro que eu nunca vi, porque as coisas estão mudando rapidamente. A Silmara, como característica, mudou de lugares muitas vezes. E o mundo está mudando nossa cabeça toda hora. E nós temos realmente que nos apropriar dessa realidade e aprender, porque senão a gente vai ser consumido por isso. É uma tática de Satanás para fazer a gente perder o foco. As coisas estão mudando muito rapidamente. Eu estava numa, numa padaria fazendo um lanche em Sobradinho, quando morava lá ainda, no meu outro distrito. Simara, entrou uma mãe e uma filha na padaria. E eu observando as duas. A mãe com cerca de 40 e poucos anos, 45, e a filha com alguma coisa entre 16, 15 anos. A mãe toda tatuada e a filha sem nenhuma tatuagem. Num passado recente, os pais brigavam com os filhos para eles não fazerem tatuagens. Hoje em dia, os pais tatuam o próprio corpo. As coisas estão mudando, né? E nós temos que ter a habilidade de manter o foco bíblico para não perder o rumo. Simara, você mora em Curitiba, você nasceu em Bragantina, no interior do Paraná. Eu moro na região metropolitana de Curitiba, Campina Grande do Sul, Paraná. Mas eu nasci em Bragantina, na minha cidade, aí que eu amo de paixão, que um dia ainda vou voltar. Quem nasce em Bragantina é o quê?
Ai, pastor, tantos É, anos que eu sei, Bragantinense, se eu não me eu engano. acho que deve ser Bragantinense, né? Eu acho que sim. Daí, vocês mudaram para Rondônia, não deu certo lá. Depois voltaram para Santa Catarina, para casa de uma avó materna. Depois Pouso mudaram de Redondo. novo para onde você está agora, em Campina Grande do Sul. Isto. E quantas mudanças, hein? Sem contar que em Rondônia, lá não é bairro, é setor, né? Setor um, setor 2 e fui quase todo setor lá. Então a gente mudava muito mesmo. Lá dentro de Rondônia você ainda mudou para Já, quase uma nômade. exato. Sua mãe era cabeleireira e o pai motorista de ônibus. Quantos irmãos você tem, filha? Somos em 4 irmãos. Tem a minha irmã mais velha, a Kátia, eu. Daí vem a Josiane e vem o Paulo, que é o caçula. E você é casada e tem filhos? Sou casada com o Edson, tenho um filho chamado Enzo, de 14 anos, só ele mesmo. E tem quanto tempo de adventista? Então, já tem aí aproximadamente 12 anos. 12 anos. Você logo na pré-juventude, ali na adolescência, você sofreu um golpe muito duro. O seu pai foi assassinado. Ele era motorista de ônibus e você me disse que, por causa de uma discussão bastante fútil mesmo, assim, sem muitas implicações, uma pessoa sacou de uma arma e deu um tiro na nuca do seu pai dentro do ônibus que ele dirigia. Exato. Com 17 anos, você perde o paizinho. E você não era adventista ainda, você é adventista Não, há 12 anos. E você teve que superar a dor da ausência do pai numa morte tão trágica como essa. Como é que a que você se agarrou para sobreviver com a ausência do paizinho? olha, nessa época eu não tinha o entendimento, né, que eu tinha hoje. Eu, claro que eu me agarrei a Deus, mas da maneira como eu entendia Deus, né? Então foi muito sofrido. 30 dias depois, a minha avó paterna também vem a falecer, né? Meu pai era o caçula, para ela foi um baque muito grande. Então, mais uma perda. Então, assim, eu me agarrei em Deus, mas naquele Deus que eu conhecia naquele momento, né? Como o pastor explicou hoje, né? A gente quer fazer as coisas para ser salvo, né? Então, a minha cabecinha, pense, era muito diferente do que é hoje. Eu acreditava em coisas assim que hoje, eu lembrando, eu dou risada, Inclusive, confesso. você acreditava numa questão de como seu pai estaria depois da morte. Como é que você entendia seu pai depois da morte? Então, eu não sei como eu tive esse entendimento, mas na minha cabeça, o meu pai poderia ter, por exemplo, reencarnado num cachorro e estava perambulando pelo mundo. E eu falava, meu Deus, onde meu pai está agora? Será que ele está bem? Será que ele, como que ele está vivendo? Então, aquilo me angustiava mais ainda. Então, o luto para mim foi um momento assim muito sofrido, porque aquelas crenças que eu tinha me faziam sofrer mais ainda, né? E eu não conseguia entender. Talvez por esse motivo que eu gosto tanto de cachorro também. Então, Mas é algo assim que a gente dá risada agora, mas era a minha realidade naquele momento. você na sua compreensão católica, não que o catolicismo ensine isso, né? Mas você entendia que em algum momento seu pai poderia ter reencarnado num cachorro. Exato. Amados, eu quero aqui ressaltar uma coisa importante com você. O sincretismo religioso é moda hoje. Sincretismo significa a adição de várias crenças. Eu não tenho uma fé definida, mas eu sou sincrético. Eu tenho vários conceitos sobre fé e a maneira como eu pratico esta fé. E a Bíblia passa a deixar de ser o centro normativo das informações. Isso é muito ruim. Eu tenho observado, eu não acompanho política, nem tenho tempo para isso. Mas como o debate, a eleição da Prefeitura de São Paulo tem se tornado uma coisa muito evidente pela maneira irracional como aquelas pessoas têm tratado o debate, me chama a atenção em um deles, Silmara,
que afirma ser cristão e age de uma maneira absolutamente contrária à prática do cristianismo, na sua maneira de abordar pessoas. Na cabeça dele, ele acha que pode ser cristão assim. O que é que ele fez? Ele abandonou a Bíblia. Você, como católica, não tinha conhecimento da Bíblia. Não. Então, a gente vai permitindo que essas ideias venham e aborte a nossa fé. Nós conversamos com uma irmã aqui, ainda essa semana passada, que ela acreditava que o Espírito Santo era a parte feminina da Trindade. Ela nunca ouviu isso na igreja, mas a sua percepção fazia com que ela crescesse nisso. Precisamos, amados, ir para a Bíblia, estudar a Bíblia, conhecer a palavra, para não permitir que conceitos equivocados em relação à palavra permeiem nossa cabeça. Muito importante ir para a Bíblia. Nessa história aí, nesse mesmo período, você começa a questionar o seu catolicismo. Você entrava na igreja e via as imagens e dizia assim: mas como eu vou adorar essas imagens se Deus é tão poderoso? Aí você começa a ruptura com o seu catolicismo. Como é que isso surgiu na sua cabeça? Como é que você começou a questionar a sua fé? Eu não sei, assim, eu, né, estava em busca de obedecer a Deus, né, para ser salva. E eu, quando ia à missa no domingo com minha mãe, eu comecei, prestava atenção, tudo, mas em vários momentos eu queria meio que dormir, eu não conseguia mais prestar atenção. E em um determinado momento eu comecei a questionar, mas por que que eu tenho que orar por fulano, beltrano, ciclano, se Deus é tão poderoso? Eu não conseguia entender aquilo. Então isso começou a me trazer muitas dúvidas, né, sobre se o que eu estava fazendo de fato era correto. E eu continuei ainda, né, indo à missa, tudo certinho, mas chegou no determinado momento que eu decidi parar. Na minha cabeça, eu estando ali dentro da igreja, eu estava pecando, porque como que eu poderia estar ali servindo um Deus, sendo que eu não estava conseguindo prestar atenção? Se eu, antes de prestar atenção, eu começava a querer dormir. Então, para mim, aquilo era algo assim que eu não podia continuar ali. Era como se eu fosse tão pecadora que eu tinha que sair dali. E nisso eu saí. Você provoca a ruptura e aí começa uma busca insana, porque você era uma católica praticante, amava ter fé, você era ativa no catolicismo, e essa ruptura provocou um vazio aqui dentro. E aí você sai numa procura maluca, insana por Deus, você vai até a Seixonoye, você não se encontra lá, você vai até a galera do Santo Daime, para quem não sabe, o pessoal do Santo Daime usa uma erva alucinógena, eles tomam esse chá, entram em transe pelo efeito da erva, e os sintomas desse transe eles atribuem à divindade que toma posse do corpo deles. Exatamente. É assim que funciona. E aí você sai à procura de Deus. Irmãos, você tá adorando conosco aqui, entrou nessa sala e disse assim, eu preciso de Deus. Procure na palavra total. Procure na Bíblia, Antigo e Novo Testamento, como está apresentado para nós hoje. Estude a Bíblia em sua totalidade. Deus está ali. A Bíblia é a revelação de quem é Deus e como ele age para salvar você. É na Bíblia. Ah, não sei ler, não sei estudar. Você tem uma igreja adventista perto de você aí? Procure um adventista do sétimo dia, maduro, um cristão sólido, e peça para ele te ensinar sobre a palavra. Você vai encontrar Deus na palavra. Ela é a maior revelação de Deus. Você, você não se sentiu bem em nenhum desses lugares, você começou a ler livros e não se encontrou. Até que você casa. Como é que é o nome do seu marido? Edson, O Edson. E o Edson também não tinha nenhuma prática da fé. Muito nada. embora tivesse uma Muito mãe, menos que eu. muito menos, e a mãe dele era evangélica, Isto. né? A mãe dele é evangélica. Vocês começam a ter uma crise no casamento e ambos começam a buscar a Deus.
Você acha que quem impulsionou vocês a buscarem a Deus? Claro que eu já estava, né, nessa busca, né, desenfreada, eu digo, né, em busca de preencher esse vazio que não se preenchia. E nisso essa crise fez com que eu falasse para o meu marido, eu falei assim, nós precisamos buscar uma igreja. Mas como não conhecedora da palavra de Deus, eu falei assim, vamos ver qual é a igreja mais próxima de nós. Então não era aquela, né, que pregava a verdade ou coisa do tipo, mas a que era mais próxima, ou seja, cômodo para nós, né? Então fomos, achamos, né? E ali começamos a ter o primeiro contato com a Bíblia. Tanto que quando a gente começa a entender um pouco mais, nós éramos somente juntados, não éramos casados, a gente falou assim, não, agora nós temos que casar. Não, então vamos lá casar. Daí fomos falar com o pastor falou, não, tem que batizar. Eu falei, então vamos batizar. Então tudo que nós entendíamos, que nós estávamos errado e que nós precisávamos consertar com Deus, a gente ia em busca disso. Tudo Então a isso, gente teve essa vivência. tudo isso vocês começam a descobrir pela palavra. Agora não é mais uma busca empírica apenas. Tem a palavra lá Pela orientando. palavra. Vocês não são casados. Tem que casar para se batizar. Ou vocês Exato, não são batizados. Quem nasce em Cristo passa pelas águas do batismo. Então vocês exato. foram rapidamente obedecendo a palavra. Isso, Até que você viu um sintoma naquela igreja que você falou assim: esse negócio aqui não está muito certo. E exato. aquilo frustrou você e você acabou deixando de congregar Nessa ocasião, nós fomos batizados e o irmão do meu marido já era adventista. E ele nos apresentou a TV Novo Tempo. Então começamos ali também, nós estávamos com uma sede, fome, né? E nós começamos então a assistir a TV Novo Tempo. Nos mudamos, fomos para essa outra igreja lá, que é, né, a mesma denominação, e tive uma decepção, como o pastor falou. E eu peguei e falei para o meu marido, eu falei assim, eu não vou mais voltar aqui. Eu falei assim, será que a igreja que tem aqui, no caso Fazenda Rio Grande, é a mesma que é lá na Novo Tempo? Daí nós então decidimos, né, conhecer. E graças a Deus nós fomos muito bem recebidos. você deixou uma igreja para fazer parte da outra. Isso deve acontecer. Ela deixou a Não igreja, deveria. você deixa a igreja católica e faz parte de uma igreja evangélica, porque a igreja católica frustrou você. Você estava em uma igreja, frustrou você, você chegou na igreja adventista e ficou aqui. Uhum. Mas sabe por que que eu estou perguntando isso? Amigo, se você estiver adorando numa igreja e pessoas te decepcionarem por causa do comportamento delas, ah, o pastor fez isso, ah, o ancião fez aquilo, o presbítero fez isso, mas não saia dessa igreja. Gente que erra estará em todas as congregações. Exato. Não saia da igreja, não, por causa das pessoas. Agora, quando é que você deve deixar um credo? Quando este credo não está de acordo com a palavra. Você não pode ficar numa igreja que não ensina a verdade bíblica. A Silmara deixa a igreja católica porque ensina a adorar imagens. E assim, todo respeito a você, amigo católico, que está adorando conosco aqui. Não é uma questão de salvação, tá? A igreja adventista acredita que existem pessoas salvas na igreja católica, como existem pessoas salvas na igreja adventista. Tem gente perdida na igreja católica, como também tem gente perdida dentro da igreja adventista. Nós não julgamos ninguém. Mas, quando eu abro a Bíblia, olho para o que a Bíblia diz e olho para a prática teológica, doutrinária daquela igreja, ensinando o contrário à palavra de Deus, você não pode ficar no lugar onde te ensina aquilo que Deus não deseja. Então, não saia por pessoas, tá bom? Pessoas sempre erram. Mas se a doutrina não for bíblica, me faz um favor, procure aprender onde está essa doutrina. Eu aprendi, estudei, reestudei e continuo estudando, que a igreja mais apropriada da palavra, hoje, eu entendo perfeitamente, é a igreja adventista do sétimo dia. Presunção, bom, aí você pode me julgar, tá bom? Pode, mas é presunçoso, né? Quer dizer que a igreja adventista é a mais. Eu considero isso. Você ficou com dúvida sobre o que eu disse? Então estuda o que eu estudei.
Se aprofunda no que eu me aprofundei. Pegue os estudos da Igreja Adventista e bata com a Bíblia. E depois me procura, para ver se eu fui presunçoso ou se eu estou atestando apenas uma verdade. Tá bom? Você que está adorando aqui, caso você não seja adventista do sétimo dia. Você se depara com a Novo Tempo, Novo Tempo começa a dar respostas. Será que esta igreja é assim mesmo? Procura uma igreja, chega lá, na mesma velocidade que você foi batizada na outra igreja, você também foi batizada na igreja adventista. Você estava com sede, Também. né, Silmara? Exatamente, foi tudo muito rápido. A gente entendeu que ali era o lugar certo, do que a gente estava aprendendo, condizia com a Bíblia, folheava a Bíblia, via na Bíblia realmente, né? E a gente se encontrou de fato ali na igreja. Silmara, você faz tratamento psicológico. Você chegou num estágio na sua vida que você tinha medo de estar com 3 pessoas. Sim, Você sofria de crise de pânico. exato, Essa crise de pânico, ela fazia com que você tivesse medo de tudo. Na pandemia, inclusive, você vai me dizer que você começou a perceber muitas mortes perto de você, como todos nós vimos isso, e você começou a projetar e dizer, meu Deus, e aí você começou a ter medo da morte dos seus próximos ali. isso, E junto com esse medo de tudo, você vai me dizer uma coisa bem importante. Você tinha medo de Deus. exato. Você achava Deus um carrasco, né? Achava. Achava Fala pra... que Deus estava o tempo todo tentando me punir, com o dedo apontado para mim, esperando eu errar, né? Como o pastor pregou essa semana, essa era eu também. Acreditava nesse Deus. Então, dentre ali, vendo todas aquelas mortes na pandemia, eu comecei a piorar, né? Comecei a achar que o filho podia morrer, o marido podia morrer, a mãe podia morrer, todo mundo podia morrer. Ao invés de olhar para Cristo, eu olhei para todas essas mortes e eu fiquei muito mal mesmo, mal a ponto de eu tinha medo de pessoas. Pessoas ao meu redor me causavam medo. Eu acho que talvez o medo da morte mesmo, né? De pegar, né, o Covid na época, enfim, eu comecei a passar a temer muito em estar próximo de pessoas. Então, até da minha família, às vezes, eu tinha medo. Então, isso começou a me angustiar ainda mais, né? Como que eu tô, sei, conheço a Bíblia, tô na igreja e eu tenho isso, mas depois, analisando, eu vejo que ao invés de olhar para a figura de Cristo, eu olho, né, para tudo aquilo de ruim que estava acontecendo. Então, eu Mesmo, começo a piorar. mesmo na transição, porque você encontra Jesus nesta igreja evangélica, se batiza, Sim, aprofunda sua caminhada, encontra Novo Tempo, aprofunda um pouco mais e encontra a igreja local, mas esse medo não desaparecia de você. não. Até que você estava num culto da igreja adventista e pediu, Deus, fala comigo. E como é que pode eu ter... Fala comigo. Aí você abre a Bíblia. E ao abrir a Bíblia, Deus fala com você. E ali você tem um encontro com Jesus dentro da igreja. Eu falava assim para Deus, como é que eu posso estar dentro dessa igreja tão cheia de pessoas, eu morrendo de medo? Como que o Senhor quer que eu esteja aqui se eu não consigo estar aqui? Então, naquele momento, eu abri a Bíblia, eu sempre me confundo se é o Salmo 36:4 ou 34:6, enfim, mas eu busquei o Senhor e o Senhor me respondeu. Libertou-me de todos os meus temores. E naquele momento aquilo me trouxe uma paz muito grande de se sentir realmente abraçada, né, por Deus. E isso começou a me trazer uma grande melhora, né? Claro que como eu fui ao psicólogo, tive essa ajuda terapêutica, né? Foi essencial para mim também. Mas essa questão dessa busca com Cristo mesmo, né? Esse sentir esse cuidado, né? De antes só ver Deus como um carrasco e sentir naquele momento abraçada por Cristo fez toda a diferença. A gente pode, a gente pode implicitamente, indiretamente dizer que o medo do mundo estava associado ao medo que você tinha de Deus.
Sim, Não é só isso, claro, a crise de pânico é causada por outros elementos, mas obviamente alguém que tem medo de Deus, esse elemento ainda vai carregar muito mais a dificuldade. exato. No seu aprofundamento, Deus vai limpando, né? Você deixa de crer que seu pai está encarnado num cachorro, Começa a porque sentir paz. porque a crença adventista realmente não crê nisso. A crença adventista e a Bíblia diz que quando a gente morre, apaga tudo e só vai ter consciência na ressurreição, que nós somos uma alma, isso já limpou aqui, os ídolos desapareceram porque você encontra Jesus, mas você precisava que Jesus falasse com você. Você busca o profissional da mente, o psicólogo, e aqui, amigo, você está passando por depressão, está passando por crise de pânico, de ansiedade, por favor, procure um profissional. A Silmara vai dizer assim, pastor, eu procurei o profissional, mas eu queria mesmo ser curado, era por Deus. Como é que era isso, Silmara? Você queria uma intervenção direta de Deus, né? Olha, é umas crenças assim que eu achava que, como eu estava na igreja, que eu conhecia a palavra, não podia ser buscada uma cura através de um psicólogo. Tinha que ser por Cristo. E era como uma questão de honra para mim. Tem que ser Cristo que tem que me curar, né? Então eu estava buscando por isso realmente, né? Então é como se eu quisesse falar assim, eu quero ser curada por Cristo mesmo, como foi lá, eu vejo que a Bíblia, tantas curas, eu quero ser por Cristo. Eu quero falar, foi Cristo que me curou. Pastor Joel passou a lição outro dia. Vamos fazer um zoom aqui? Falar nisso. Eu cometi a indelicadeza de não cumprimentar os pastores, gente. Pastor Abdoral, Eliabe, Esmeraldo, Flávio Borges, Gilberto Ludogério, nosso missionário da Missão Pison, pastor Gilson, pastor Ivair, pastor Jairo, pastor José Alves, José Carlos, Adevaldo, Carlos Nascimento, pastor Francisco, pastor José Milhomens, são os que estão aqui no Zoom conosco agora. Vamos fazer um zoom, pastor? O pastor Jael passou a lição para a gente. Fazendo um zoom, ajustando a lente. Jesus, quando curou um cego, ele cuspiu no chão, fez um lodo. Sim. Pegou aquela laminha de saliva. Ai, se eu fizesse isso hoje, eu ia ser criticadíssimo, né? E aí, ele faz a unção dos olhos com a laminha, diz, vai lá e se lava. O camarada vai lá e se lava e ele volta a ver. Então me diga, por que que ele usou a lama? Se ele podia dizer assim, ó, volte a ver. Por que que ele usou a lama? Porque a lama é o processo pelo qual ele quer te curar. O profissional da mente é o processo pelo qual muitas vezes Deus traz a cura. Não é porque você foi atendido por um ser humano que aquele ser humano não foi usado por Deus para trazer a cura para você. Certo? Quando a gente tem um problema no coração aqui, o que que a gente procura? Um cardiologista para fazer uma cirurgia. A gente não fica em casa assim, eu vou ficar aqui porque eu quero meu coração Eu vou dizendo, orar. vou orar para o meu coração melhorar. Eu sei que eu preciso de uma cirurgia, mas não vou fazer. Você faz isso? É nada. A gente corre para a mesa, senhor, me salva aqui, usa esse médico. Né? Pô, às vezes a gente marginaliza o médico da mente, porque a gente acha que o psicólogo é para gente doida. Ei, psiu, lembra das mudanças que eu falei que o mundo está fazendo todo dia com a gente? Amigo, a gente não vai para psicólogo porque a gente está doido. A gente vai para não ficar doido. Preste atenção. A gente não vai porque é doido, não, viu, irmão? A gente vai para não ficar. Hoje em dia, se você pode tirar um dinheirinho do seu orçamento, pague um terapeuta, amigo. Todos nós precisamos disso hoje em dia. Por outro lado, Silmara, por outro lado, sabe do que eu sinto falta, Silmara? Hum, Dessa coisa da cura no seio adventista. Se Deus é o mesmo, a Bíblia é de fato o que ela é, eu estou afirmando, a Bíblia é de fato o que ela é.
ela mina milagre. Acabamos de estudar na primeira semana de João que os milagres que Cristo fez foi para evidenciar sua divindade. E por que que não existem tantos milagres em nosso meio hoje? Desse sobrenatural, desse de estar doente hoje e amanhã não está mais, desse de não andar e voltar a andar, desses de que era cego e voltou a ver. Cadê esses milagres? Ah, esses milagres vão acontecer quando a chuva serôdia for derramada. De fato, Ellen White diz que quando essa chuva for derramada, nós vamos ver os mesmos milagres da Igreja Apostólica. Então é com o derramamento do Espírito Santo que vem os milagres? Então eles não existem? Será porque é pela ausência do mesmo Espírito? A minha pergunta é, Silmara, se a igreja hoje fosse imersa no óleo, será mesmo que nós não veríamos essas coisas com mais evidência? Só lembrando uma coisa para você que está adorando conosco. Os sinais, eles não devem determinar nossa fé, mas a evidência da salvação em Cristo é que deve manter a nossa fé. Sabe por quê? No deserto, a água de Mara se tornou doce. O mar se abriu. O mar se abriu. Havia pãozinho do céu todo dia na sexta-feira em dobro, certo? Havia uma nuvem que era o ar-condicionado no deserto. E mesmo a voz de Deus era ouvida no tabernáculo. A voz de Deus foi ouvida no monte, proclamando a lei de Deus. Muito embora todos esses sinais, eles aconteciam todo dia. Mesmo assim, o povo quis voltar para o Egito. O que eu quero dizer? Se coxos levantassem, se cegos voltassem a ver, ainda muitos de nós iria preferir o Egito. O que transforma a nossa vida é a graça de Deus recebida pelo Espírito Santo. Amém. Cristo recebido pelo Espírito. É isso que deve manter nossa fé. Mas ainda questiono, será que os milagres, esses sinais, são tão escassos? Será que isso não está relacionado à escassez do próprio Espírito? Bom, tendo refletido sobre isso, na pandemia, você entra na sala 57 e começa uma nova fase. Você vai me dizer que entra na sala, não gosta muito, acha muito longo o processo. Como é que você se adequou à sala 57 e quem enviou o link para você? Primeiro, né, a minha amiga Jucinéia, né, que não perde uma sala, até um beijo para ela, deve com certeza estar assistindo, me mandou várias vezes o link, mas eu não quis entrar. E daí eu entrei, não gostei, achei chato, achei longo, achei demorado, não entrei. Mas como eu estava nessa busca, né, desenfreada por questões assim de sentir melhor e tudo mais, daí uma amiga, né, manda, mas ela mandou para mim, mas não era para mim esse link, era para uma outra pessoa. E nesse dia eu estava muito mal mesmo, psicologicamente falando. E eu entro. E ali, de fato, eu começo a acompanhar a sala e começo, ao invés de olhar, né, para minha doença, eu começo a olhar então para Cristo, começo a ter essas crenças então, né, em mim, vamos dizer assim, desfeitas, novas crenças começam a surgir e com isso eu começo de fato a melhorar. Então passo aí, né, um processo, né, de cura realmente que eu comecei a viver através da sala 57. Que coisa linda, né? Porque você estava com medo das pessoas morrerem, você vai entrar nos grupos de oração e o Espírito de Deus começa a dar a você sensibilidade. Você olha para aquelas pessoas e vê tanto sofrimento e você começa a se envolver com o sofrimento delas e começa a interceder e orar. E você diz, pastor, eu passei a amar essas pessoas. Veja o que acontece com você, né? O Espírito Santo tira os seus olhos de você mesmo e coloca os seus olhos em outras pessoas. Sabe, irmãos, às vezes nossa depressão, o nosso pânico, a nossa ansiedade é porque nós estamos muito centrados na gente mesmo, Exato. muito preso em nossas dores, muito preso em nossos traumas,
ideias fixas sobre Deus, nos aprisionam. Aí ela vem para a sala, ela vem do catolicismo, igreja evangélica, Novo Tempo, igreja presencial, agora sala 57. Todo um processo de amadurecimento e vai continuar, viu, Simara? Não para até a volta de Jesus. Mas eu Amém. acho incrível como Deus vai cortando os pedaços e fazendo uma nova Silmara, que agora tira os olhos dela mesma e vai cuidar de pessoas. Deixa eu dar um recadinho aqui para você. Ó, parte da cura está em você cuidar dos outros. Parte da cura está em você se preocupar com os outros. Parte da cura está em você viver a dor do outro. Porque quando a gente faz isso, sabe o que acontece? A gente acaba percebendo que nossa dor não é tão grande assim. Ou é grande, ou dói, mas tem outras pessoas que sofrem muito mais. E que se nós tivermos compaixão e envolvimento com essas pessoas, é como se parte da dor que a gente sente fosse tirada de nós. Porque nós estamos compartilhando dor com outro. A Silmara começou a entender isso. E outra coisa que ela começou a entender: Deus não era um carrasco. Na verdade, Deus estava procurando. Se a Silmara estava procurando Deus, é porque Deus a estava procurando antes. Essas coisas foram fazendo uma mudança. Você diz assim: a sala me ajudou a mudar meus pensamentos de dúvida para pensamentos de certeza. Certo? Com certeza. Comecei a ser uma nova Silmara, né? Aquela que lia a Bíblia, fazia tudo certinho, mas que não tinha, né? Não conhecia, né? O Deus verdadeiro. Porque você era uma adventista praticante. Praticante. Que é ativa na congregação, que busca a Deus, só que você fazia isso pelos motivos errados. Exato. Hoje você faz pelos motivos certos. Não quer dizer que a Silmara não precise de tratamento, não quer dizer que a Silmara não possa ter recaídas. Significa que a Silmara encontrou o caminho. Exato. Mas quando eu decido o lugar para onde vou viajar, o caminho se torna mais importante. Mais importante do que a viagem é o caminho. A Silmara encontrou o caminho. E quando acontece isso, Silmara, sabe o que Deus faz? Ele desperta em você ministério, que não depende de data, não depende de estímulos externos, é um impulso do Espírito Santo. Porque junto com toda essa transformação, você conhece esse Espírito Santo pessoal, alguém que você começa a compartilhar suas experiências, alguém com quem você tem intimidade ao ponto dele habitar dentro de você, porque você pede. E aí a vida da Silmara começa a ser movida pelo Espírito. E aí você se depara com um ministério muito legal. Você começa a desenvolver um ministério através das jornadas de 40 dias com Deus, 40 madrugadas com Deus. Como é Exato. que foi que esse ministério disparou no seu coração? Então, lá na Fazenda Rio Grande, visitando uma amiga, ela tinha essas apostilas, eu já fui apresentada lá pelas apostilas das 40 madrugadas, pedi para ler. E volto, então, a morar em Campina Grande do Sul. Eu acho elas, porque essas não eram minhas, né? Eu queria as minhas. Então, eu consigo achar ali em PDF no Google várias apostilas. E começo, então, a fazer as leituras. Mas daí eu me mudei de setor, né, pela prefeitura, e me deparo com uma amiga também, né? Passando ali por dificuldades, enfim. E eu já fazendo ali os 40 dias por mim e buscando, e me deparo ali com essa pessoa, com uma filha com tentativa de 3 suicídios. Falo com o Jusinei e falo assim: amiga, o que podemos fazer com ela? Vamos entrar então com jejum, oração. E daí lembro eu das apostilas, apresento então, né, para essa minha amiga, e ela começa então a fazer as apostilas, e assim, uma pessoa católica também buscava muito, assim, muito fervorosa naquilo que ela fazia, naquilo que ela acreditava, mas quando a gente apresentou nesse formato, que nada mais é que um culto de adoração a Deus, né, ela passou a fazer, e resumindo, pastor, a filha dela foi curada,
né? Não fala mais em morrer, não acreditava em Jesus, não queria ouvir falar de Jesus. E o ano passado, ela fez até o convite do aniversário dela abraçada com a figura de Jesus. E então eu começo a pensar, olhar ali naquele grupo, né, de oração da sala 57, tantos pedidos de oração, e nós aqui, né, assistindo sala 57 e tudo mais, eu falo, meu Deus, quantas pessoas precisando de ajuda, e como eu tinha essa questão ainda do pânico, dessa ainda dificuldade em estar cara a cara com as pessoas e ensinar, porque eu desejava muito falar com as pessoas, né, então eu não conseguia, então o pastor falava assim, você tem que desaguar, você tem que, né, o que que você pode fazer? Você sabe fazer um pão, vai lá e entrega pro vizinho. Eu falei assim, o que que eu sei fazer, meu Deus? O que que eu sei fazer? Eu falei assim, os 40 dias, eu sei fazer os 40 dias. Então, eu começava, então, aquele pedido de oração ali, né, ao meu ver, muito grave. Eu entrava no particular da pessoa, muitas pessoas adventistas falavam assim, irmãozinho, irmãzinha, você lembra lá das 40 madrugadas, apostila? Eu lembro, falei assim, então vamos fazer por esse teu propósito de oração, por esse teu pedido, por nesse momento que você está passando. E muitos aceitaram, e temos testemunhos, pastor, testemunhos, e aqui no nosso município, Jucinéia principalmente, pode falar muito bem sobre isso, que ela faz nas casas, ela fica 40 dias, pastor, numa casa, fazendo reavivamento espiritual dessa família. São famílias que estão vindo para a igreja, são famílias que estão sendo levadas a Cristo verdadeiramente, sabe? Então eu encontro nisso uma forma de ajudar as pessoas. E muitas pessoas atualmente, né, através da sala 57, fazendo esse formato e tendo aí um reavivamento espiritual. Olha que coisa interessante, né, queridos? Porque, veja, Deus suscita na mente dela, o Espírito Santo suscita na mente da Silmara, um ministério que está adequado, inclusive, à sua condição emocional. Qual é o resultado disso, Silmara? Eu vou projetar alguns dias à frente. Você vai sair desse mundo virtual, e você já faz isso, mas digo, vai sair com muito mais frequência. Esse medo de pessoas, ele já desapareceu bastante, mas ele vai desaparecer plenamente. Amém. Porque quando Deus chama você para fazer a jornada com pessoas, é Ele preparando você para estar com pessoas. Eu creio. É assim que Ele faz. Deus nunca pega a gente e sacode, não. Ele faz, Ele vai vindo um movimento até colocar você no ponto em que Ele quer que você trabalhe. Mas o que eu acho bem legal é que quando a gente se dispõe nossa vida para o Espírito de Deus trabalhar, Ele nos leva ao ministério adequado à nossa realidade. Só para você ter ideia, eu quando estava aqui em Brasília, há um tempo atrás, o meu secretário de campo chegou assim, gente, vamos baixar o Zoom antes da pandemia. Vamos baixar o Zoom que nós vamos fazer algumas reuniões online. E eu dizia assim, que conversa de Zoom, rapaz. Eu gosto de reunião, é presencial. A pandemia não tinha estourado ainda, porque ele era bem tecnológico e inteligente demais. E ele queria dar para a gente uma outra opção ainda mais versátil. E eu disse, que negócio de Zoom, o quê? E aí, quando estourou a pandemia, eu fiz uma oração, acho que ela não passou de um minuto. Eu disse assim, Senhor, eu gostaria de ter um ministério amplo. Eu considero que posso ajudar pessoas. Considero, o senhor tem falado ao meu coração, eu posso ajudar pessoas, mas não quero ser esse negócio de youtuber que grava vídeo e não tem contato com pessoas, não. Eu queria um ministério que me desse contato com gente. Onde é que ele me colocou? No Zoom. Eu rejeitava o Zoom, eu disse, para aprender como é que eu ando, conceder o ministério que utiliza o Zoom. Não é, não é o que eu sei ou não fazer, irmãos, é se eu estou disponível para Deus mexer como Ele quer. E quantas pessoas têm sido movidas, porque a Silmara, ela descobriu que a gente deve orar sempre. Quando a gente faz a jornada de 40 madrugadas, é a igreja tentando ensinar para você que não são 40 madrugadas, são 365 dias, é a vida de oração. Mas a gente faz as 40 madrugadas para criar gosto por isso e continuar fazendo.
pelo Espírito, a Silmara entendeu que a vida de oração é contínua. Mas dentro dessa vida de oração, Deus suscitou um ministério de, numa faixa de 40 dias, ela chamar determinada pessoa e orar por ela, jejuar por ela, clamar por essa vida na madrugada. Uma menina que estava pensando em suicídio postou uma foto abraçada com Jesus. Você acha que isso é fruto de quê? Oração na madrugada. Você está feliz com esse ministério? Demais, e assim, Jucineia hoje faz nas casas, e ela falou assim para mim, até essa semana, ela falou assim, você, até me emociona em falar, mas ela falou assim, Deus está te chamando também, você também tem que vir agora para as casas. E eu falei assim, eu sei que Deus está me preparando, e eu vou fazer sim, e eu sei que Jesus está voltando, e Ele precisa de seus verdadeiros adoradores em busca dessas pessoas que estão aí fora. E eu quero ser uma delas. Eu falei para Deus: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eu vou perguntar para você que está adorando conosco, aonde é que Deus vai levar você? Que tipo de ministério Deus vai levantar através de você, irmão? Sabe por quê? Quem está no Espírito de Deus diz: outras pessoas são abençoadas, abençoadas por Deus. Parabéns pelo seu ministério, viu, filho? Amém. Eu queria terminar o nosso testemunho pensando em uma coisa que você me disse. Ao entrar na sala, você teve um encontro com Jesus. Fala para mim sobre esse encontro com Jesus ao você entrar na sala. Eu estava buscando Deus, na verdade, tentando ser aceita por Ele através das coisas que eu fazia. Eu dando aula dentro da igreja, eu lendo a Bíblia, mas não tendo aquela verdadeira comunhão com Deus. Eu fiz a minha obrigação, fiz a escola sabatina, ok. Li a Bíblia, ok. Fui na igreja no sábado, na quarta, no domingo, ok. Mas eu não tinha aquele encontro pessoal com Cristo, né? Então, eu tinha esse tempo de fazer as coisas para Deus, mas eu não tirava aquele tempo propriamente dito em comunhão verdadeira com Cristo. Então, a sala, os 40 dias e tudo mais, me trouxe isso. Antes, pastor, eu não conseguia entender a voz de Deus. Eu falava assim: Deus está em silêncio, eu não consigo ouvir. O que que acontece? Por que que acontece isso comigo? Hoje não. Até às vezes eu preciso levar alguma coisa no meu trabalho. Ó, não esquece aquilo ali. O Espírito Santo falando comigo. São coisas pequenas, detalhes, né? Mas que eu sinto o cuidado de Deus na minha vida, né? E semana passada, pastor, eu não falei isso, mas eu senti. O Espírito Santo falou que queria o meu testemunho. Eu falei assim, mas como assim meu testemunho? Eu não entendi. E quando o pastor me chamou, eu entendi daí. Como ele queria que eu testemunhasse. Eu não sabia onde. Eu não fazia a mínima ideia que um dia o pastor Wagner iria me chamar para testemunhar. Mas hoje eu sei que é para alcançar outras pessoas, né? E esse ministério, com certeza, vai trazer muitas pessoas para Cristo, eu tenho certeza disso. Sabe por que que eu fiz a pergunta? É muito legal como a trama da sua fala está desenhada. Porque eu tive um encontro pessoal com Jesus. E aí você começa a falar sobre como o Espírito Santo trabalhou para fazer isso. E aí eu quero dizer para você que é amado, que você está aqui adorando conosco. Não existe Jesus sem o Espírito Santo. Não existe o Espírito Santo sem Jesus. Não existe o Espírito Santo sem o Pai. Não existe o Pai sem Jesus. Não existe o Pai sem o Espírito. É interligado, inseparável. O problema é que a gente quer fazer as coisas para Deus sem ter o Espírito dele. É através do Espírito que somos ligados à videira. É através do Espírito que somos ligados à videira. Li um texto essa semana para vocês do nosso link. Eu vou rememorar esse link porque eu acho muito conveniente para exatamente para esse momento aqui, para nós encerrarmos esse testemunho tão produtivo para a nossa caminhada. Olha só. Estai em mim e eu em vós. Permanecer em Cristo significa
receber constantemente de seu Espírito uma vida de inteira entrega e seu serviço. Como é que eu permaneço em Cristo? Recebendo constantemente do seu Espírito. Porque é por meio do Espírito Santo enviado para habitar dentro de mim, quando eu peço, é que a imagem de Cristo é formada em mim. E eu tenho certeza da minha salvação por isso. Amém. Coisa boa, né, Silmara? É lindo esse processo, pastor. Só quem vive para dizer, e todos têm essa oportunidade, e muitos negam, mas abrace. Abrace. Aquele linkzinho que foi lá na sala, né? Aquela irmã que está orando, tudo tem o seu poder, o seu amor ali envolvido por Cristo. Eu tenho 4 coisas para te dizer. Eu amo você, eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque você existe, viu? Amém. Amo todos vocês e tenho certeza que vamos estar juntos um dia no céu e vamos nos conhecer aí pessoalmente, né? Sem mais medo das pessoas, muito pelo contrário, né? Face a face com Cristo, face a face com tantas pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer através da Sala 57. E é isso. Obrigada. Quando lá no céu, na praça da cidade de Jerusalém, ouro puro, eu vou em algum momento, depois de toda a liturgia da chegada na cidade, que eu não quero atrapalhar nada, né? Eu vou correr para o meio da praça, vou levantar a mão e gritar assim, ó, Sala 57! Você vai sair correndo, abraçando todo mundo, irmã. Amém. Vamos nos Se encontrar Deus lá. quiser. Com certeza, pela graça de Deus. Porque eu tenho certeza da minha salvação em Cristo. Amém? Vamos orar? Tá bom. Vamos orar. Pai eterno, obrigado por bater um bom papo com a Silmara, esta serva de Deus que tem sido aprofundada no caminho e tem um ministério lindo de suporte, de salvação a outras pessoas através da jornada de 40 madrugadas. Amém. Adequada à situação em que ela está, até que o Senhor defina completamente o caso. Obrigado pela Amém. vida dela. Oro pela sua família, pelo seu ministério na igreja, pela vida dela. Batize a família dela com teu Espírito. E nessa manhã, amado Espírito Santo de Deus, continua nos levando durante esse dia para desaguar, para levar isso que recebemos hoje para outras pessoas. Salva-nos. Salva-nos unicamente pela graça, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Muito obrigado, viu? Deus te abençoe assim com ricas bênçãos dos céus, tá? Amém, pastor. Vou Deus chamar a abençoe. dona, vou chamar a dona da pipoca, porque ela é que manda na gente aqui. Bom dia, Leila. Bom dia, meu pastor. Tudo bem, né? Estamos Tudo prontos para a jóia. pipoca aí, minha filha? Estamos prontíssimos. Isso que Você, ainda não, né? Falta só o senhor. você já está com os poderes, irmã. Isso aí. Eu acho, inclusive, Leila, que eu ouvi alguém dizendo bom dia com alegria. E com alegria, Sala 57, Leila. Vai para você, Leirinha. Pastor Wagner, não deu Presta aí, Josilio. E sábado para todo mundo. Você não mostrou aqui. Beijo, É Leila. domingo, é hora de dizer Verônica, beijo. domingo, bom sábado.